Porque depois do sucesso da minha visita ao Trump, do sucesso, o Trump até riu. Vocês viram que ele riu, porque ele disse que entre eu e ele tem uma química, sabe? Então, o bolsonarismo ficou muito puto da vida. O que aconteceu? Eles foram lá, a família foi lá essa semana e foi conversar com o Marco Rubio, porque aquela fotografia que eles tiraram com o Trump, você viu, o Trump sentou e falou, fica em pé, ele fica de pé. Aquilo é fotografia de campanha. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje. Tirem as crianças da sala, prepare o antiácido, daqui para frente azia em caminhão de Sonrisal. Garantido, garantido. Azia em caminhão de Sonrisal. Entretanto, eu pedi para o Edson separar, Luiz Henrique Pereira Luizão editou alguns pontos das falas de Lula ao longo do dia. E talvez os mais importantes estejam aqui. Um pouquinho mais longo, outros de 15 segundos, 20 segundos, enfim, mas são pontos importantes. Max, Edu, Zizi, colocarei todos na sequência, porque não vai dar tempo de colocar, comentar. Então, eu vou colocar todos na sequência, e aí a gente vai para o comentário de Max Cardoso, Eduardo Salles e Zizi Martins. Gente, eu tentei poupar, né? Mas não tem jeito. É notícia, é necessário, tem tom de ameaça e tem mais ataques. Então, prepare-se. Tirou a criançada da sala? Ótimo. Então vai lá. Edição, o primeiro vídeo selecionado por Luiz Henrique Pereira, qual foi? Aperta o play. Porque depois do sucesso da minha visita ao Trump, do sucesso, o Trump até riu. Vocês viram que ele riu, porque ele disse que entre eu e ele tem uma química, sabe? Então, o bolsonarismo ficou muito puto da vida. O que aconteceu? Eles foram lá, a família foi lá essa semana e foi conversar com o Marco Rubio, porque aquela fotografia que eles tiraram com o Trump, você viu, o Trump sentou e falou, fica em pé, ele fica de pé. Aquilo é fotografia de campanha, tá? Aquilo é fotografia de campanha. Então, mas eles foram encontrar com o Marco Rubio, e quando é ontem, eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%. Quando nós estávamos em negociação, quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump. Bem, o que eu quero dizer com isso? É que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem, porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo, eu não falei nada. Todo covarde é assim, fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. Ô gente, esse negócio que eu falei do filho do Bolsonaro é muito sério. Não é normal um cidadão de um país e no outro país pedir intervenção contra o seu país. Então leve isso a sério, porque se isso não for levado a sério, sabe, ser traidor não significa mais crime nesse país. E nós já temos a história de Judas e já temos a história de Tiradentes, nós não queremos mais, sabe, traidores. Esse é o trecho mais longo, daqui para frente eu prometo trechos mais breves, porque é um sacrifício, eu sei, mas a gente está anotando aqui ponto a ponto. Olha o segundo trecho lá.
Vocês viram que faz pouco tempo que eu fui aos Estados Unidos. Eu tive 3 horas de conversa com o presidente Trump. O tal do Marco Rubio, que é o chefe do Departamento dos Estados, que é o anti-América Latina, que é o inimigo mortal de Cuba, que é o inimigo mortal de vários países latino-americanos, e que eu já disse ao Trump que ele não gosta do Brasil. Ele não estava na reunião que eu fiz com o Trump. Aí o ataque ao Marco Rubio e Lula, no córner político, vai de bile, vai de fígado e segue atacando. Eu estou brigando para o fim da escala 6x1, mas o pessoal quer que eu trabalhe 10x1. Porra! Eu vou reivindicar a diminuição da minha jornada. Vou fazer que nem o Bolsonaro, trabalhar 1 e ficar 4 vadiando. Percebe que a qualquer momento, a oportunidade que surge, é Bolsonaro que ele ataca. Tem mais. Para vocês saberem que a gente está lidando com a pior espécie de ser humano que esse país já produziu. Eu já fiz muita campanha política, eu já enfrentei muita gente de direita, eu já enfrentei gente do centro, eu já enfrentei... Nunca esse país teve a sordidez política que a gente tem com essa família metralha que assumiu o governo de 2018 a 2022. Então, dito isso, só para lembrar, ele hoje foi dizer que não falou nada. Ele falou. Ele foi pedir arrego. Eu falei, porra, Trump, dá uma porrada no Lula, taxa o Lula, porque o Lula vai ganhar da eleição e Trump não deixa, prejudica o Lula. Imbecil. Ele não sabe que ele não vai prejudicar o Lula, ele vai prejudicar é o povo brasileiro, ele vai prejudicar é os empresários brasileiros, ele vai prejudicar é o agronegócio nosso. Lembrando que as negociações não avançaram com o governo Lula, não com Flávio, que ainda é um pré-candidato à presidência da República. São mais 2 trechos, eu prometo. Aperta o play, edição. E disse para o Trump, se você quiser combater o crime organizado e o narcotráfico, esteja preparado, porque a nossa polícia está preparada para fazer a prisão de todo mundo. Inclusive esse cidadão que eu falei está na lista vermelha da Interpol, e se Deus quiser, a Interpol, que agora tem um brasileiro secretário-geral da Interpol, vai prender esse cidadão. Então... Bom, aí se referindo à ramagem, tá? E aí o último trecho, eu prometo. Aperta o play, edição. Eu fiz questão de escrever artigo, de conversar com o presidente Trump, e foi muito engraçado, porque no dia que ele taxou, eu vou dizer o que fez os meninos do Bolsonaro. Os meninos do Bolsonaro, um deles, que é candidato a presidente, disse no dia 9 de julho, presta atenção, no dia 9 de julho de 2025, no dia que o Trump taxou o Brasil em 50%, olha o que ele tuitou. Obrigado, Trump. Faça o Brasil livre de novo. Queremos um magnífico, a lei que pune os brasileiros. A lei que não permite que ele sequestre o dinheiro dos brasileiros, que possa ter qualquer coisa nos Estados Unidos, inclusive o Alexandre de Moraes, que foi o ministro que condenou o Bolsonaro. Então, o filho dele, que hoje foi para a televisão dizer que não disse nada, eu vou repetir, no dia 9 de julho de 2025, no dia que o Trump nos puniu, ele disse, obrigado, Trump, faça o Brasil livre de novo. E o outro filho também agradeceu ao presidente Trump. Vamos ao rumo da lei magnífica, o Eduardo Bolsonaro criticando o Brasil e parabenizando o Trump pela taxação. Se eu fosse corrigindo as falas, simplesmente pelos erros cometidos por Lula, ficaria até amanhã. Por exemplo, Joaquim Silvério dos Reis não morreu enforcado, quem morreu enforcado foi Tiradentes, né? Joaquim Silvério dos Reis, o traidor, volta para Portugal, né? 1789, e volta com a coroa em 1808 para cá, e morre no Maranhão, salvo engano, de causa natural. Ele fala o governo Bolsonaro de 2018 a 22, é 19 a 22, enfim, uma série de erros, mas não vem ao caso.
O que está aí é a mentira de Lula, mais uma vez, a narrativa que vai ser contada até a campanha eleitoral. Max, vou ouvir na sequência Max, Edu e Zizi, sem muito floreio aqui no meio não, porque é importante ouvi-los. Fala, Max. Tolly, a gente vê uma fala perigosíssima do Lula, a primeira, se eu não me engano, que você colocou nessa sequência de show de horrores, em que o Lula sugere um enforcamento de Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. E o que a gente está vendo é a mídia passando pano. A mídia inteira está passando pano para essa fala do Lula. E ainda tem aqui, ó, eu até separei aqui, que eu achei uma canalice sem tamanho, da Folha de São Paulo, que diz o seguinte: Lula sugere forca para traidores da pátria e pré-campanha de Flávio vê incitação à violência. Como se fosse algo da carapuça servil, sabe? Uma manchete canalha da Folha de São Paulo e os outros meios de comunicação. Alguns estão ignorando a fala de Lula, outros estão fazendo esse mesmo joguinho de palavras, como se estivesse ignorando o fato dele, Lula. Foi o Lula quem chamou Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro de traidores da pátria. Nesse mesmo discurso em que, em seguida, ele fala de que traidores devem ser enforcados. Não é a carapuça servil, como a imprensa está querendo colocar. O Globo falou, Lula tropeça, né, para falar lá do Joaquim Silvério dos Reis. Ou seja, o que o Lula falou, gente, é algo gravíssimo. É algo gravíssimo. Ele está incitando a violência contra Flávio Bolsonaro. Contra o Eduardo também, mas o Eduardo está nos Estados Unidos. Então está muito claro que a pessoa que ele está aí incitando à morte, à execução pública, é Flávio Bolsonaro. A que ponto nós chegamos para que a mídia inteira normalize um presidente num evento, uma coisa que estava sendo ali, estava sendo transmitido ao vivo para todo mundo e que agora viralizou, em que ele sugere o enforcamento do pré-candidato, do seu maior, né, opositor nessas eleições, Flávio Bolsonaro. Vocês conseguem imaginar se o Jair Bolsonaro fizesse uma brincadeira desse tipo em 2022 sobre o Lula? O tipo de coisa que o Jair Bolsonaro não sofreria, ainda mais com o Alexandre de Moraes no TSE. E agora a gente tem o silêncio, a gente tem piadinhas sendo feitas pela mídia. É importante lembrar que existe um conceito chamado apito de cachorro, em que você tem grandes autoridades incitando violência e, de repente, aparece alguém e concretiza aquilo. Inclusive, aconteceu com o Donald Trump. Antes daquele primeiro atentado que o Trump se salvou porque ele virou o rosto, né? Deus, numa providência divina, ali deu uma grande graça ao Trump, que salvou a vida dele naquele momento. Antes daquele momento, a gente tem Hillary Clinton, a gente tem várias autoridades americanas incitando também, sugerindo a morte de Donald Trump. E agora o Lula está fazendo a mesma coisa. E aí, vai ficar por isso mesmo? A gente vai fingir que ninguém ouviu nada? Que ninguém entendeu do que ele estava falando? A velha mídia, que rasga as vestes quando o Jair Bolsonaro fala um palavrão, né? Quando houve um áudio do Vorcaro e do Flávio, onde não há nenhum indício de crime, essa mesma mídia agora vai ficar calada quando um pré-candidato incita a morte de outro pré-candidato, sugere o enforcamento de outro pré-candidato. Além de todas as mentiras que foram ditas, Pitório, nosso tempo é curto, mas eu queria deixar
bem claro aqui para as pessoas que o Lula hoje sugeriu o enforcamento de Eduardo e Flávio Bolsonaro. Concordo. Ele ultrapassou qualquer limite. E ele fica instigando a população. Pense você. Conclua, ele fica provocando, ele fica instigando. Mais ou menos o que a gente viu com Adélio Bispo. No instigar de um senhor com um quadro esquizofrênico, o resultado que obtiveram no 6 de setembro de 2018. Edu, preciso te ouvir. Pitoli, eu deixo muito claro aqui também que antes que alguém fale, não, ele escorregou, né, foi um desaviso, né, do atual presidente. Não, ele premeditou isso, tá? Caso contrário, ele não tinha organização de raciocínio com o tweet na mão. Ou seja, a produção dele, a assessoria dele, trouxe para ele aquelas ferramentas e ele foi fazendo uma sustentação oral. Isso não é um deslize. Ele pensou previamente a cronologia do que seria abordado, tudo o que seria proposto aí. Está muito clara a incitação ao homicídio, tá? E que ele até abordou, que ele quis abordar, eu sei aí, porque ele é uma alma cebosa, nessa linha do Joaquim da Silva Xavier, né? A gente sabe o que ele quis dizer com isso. Então, ele ainda, eu nem preciso falar da liturgia, né? Todos esses cretinos aí que falaram, não, mas Bolsonaro derruba farofa de frango, né, na roupa, Bolsonaro é grosseirão. Aí, esse tipo de sujeito, assim, ó, né, se você colocasse ele numa roupa mais, num trapo, no meio de uma praça, você ia achar que era um bêbado numa praça no centro de São Paulo. Essa é a verdade, é esse tipo de abordagem aí. Só que ele tem cargo institucional, e o que deixa a coisa séria. Ele conduziu a geopolítica nos últimos 4 anos, o que deixa a coisa mais séria. E ele apoia explicitamente, aí até sugeriria, quem sou eu, mas faria a sugestão de levar isso ao Marco Rubio, ao presidente Trump, mais uma vez, para ver como é que é a diretriz desse sujeito, em que, eventualmente, qualquer acerto que ele tente, ele não tem mais credibilidade institucional frente aos Estados Unidos. Essa é a verdade. Atualmente, no presente momento, o senador Flávio Bolsonaro, como senador, goza de mais credibilidade do que o atual presidente da República. Por que isso? Porque o que foi falado nesse vídeo que nós acabamos de exibir, esses trechos, primeiro deixa claro, ele defende a perseguição de opositores ao regime. Está muito claro. Segundo, não só defende, como endossa o ativismo judicial de perseguição. Ele citou ramagem à lista da Interpol. O próprio critério da Interpol para os alertas vermelhos modificaram em 2019, quando eles começaram a rever o tipo de regime que estava emitindo os alertas vermelhos pelo mundo. Isso é uma estratégia que a Venezuela usou, é uma estratégia que o Irã utilizou e segue utilizando. Então eles, espera lá. Não é qualquer coisa que é alerta vermelho para esses tipos de nações. Nicarágua, Venezuela, agora a Venezuela está, né? Porque uma pessoa foi presa lá, um cretino ditador imundo foi preso. Mas Nicarágua, Irã e Rússia, eles emitem alerta vermelho para qualquer pessoa. Que pessoas que eles emitem alerta vermelho? Traficantes? Não, está muito claro. Perseguidores políticos. A inteligência dos Estados Unidos está atenta a isso. Então, por todo esse pacote, né, junto com a situação da imprensa, que eu sempre insisto aqui, a velha imprensa, né, porque esse discurso / palestrinha, foi uma palestra que ele deu, está muito claro o desespero. Tá? Ele acabou de expor o desespero, caso contrário não teria previamente pensado em expor dessa forma. Ele tem a esperança de que algum lobo solitário que se sinta agente de mudança, que a gente sabe que é uma característica dos marxistas, que é semelhante à jihad islâmica, né, ao terrorismo da jihad islâmica, é semelhante, eles se sentem um agente de mudança de forma desvinculada à cúpula. Né? A gente sabe que isso tem método também, é uma forma de atuação. Eles acham que esse tipo de agente de mudança, ou a incitação, possa ser, vamos dizer, o início de uma ordem para estes lobos solitários agirem, que este é o momento para eles agirem. Está parecendo isso. Novamente,
Caso contrário, ele não teria organizado como uma exposição previamente combinada, a ponto de ter os tweets do Eduardo e do Flávio, tudo em mãos para citá-los neste momento. Está muito claro isso. Primeiro, o desespero. Segundo, previamente, ele organizou isso com a assessoria dele. Terceiro, ele quis dizer o que ele declarou. Ele quis declarar o que ele declarou. Aí você soma isso também com a palestra, o trecho da palestra de ontem do ministro Alexandre de Moraes, que nós exibimos aqui, bem como aquela coisa ridícula que foi declarada também pelo ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. De certa forma, está todo mundo em desespero, eles sabem o que está em jogo. Porém, as armas que eles utilizam é exatamente para perseguir os opositores e de uma forma bem clássica, tradicional de regime, que no fim eles gostariam de fazer o que o Lula acabou de declarar: matar os opositores em praça pública, Pitório. Zizi, entendo que alguém tem que avisar o Moraes lá no Gilmar Palusa que teve discurso de ódio no Brasil, hein, Zizi? Pois é, teve um crime chamado incitação ao crime, que está no artigo 286 do Código Penal, cujo tipo diz o seguinte: você, no caso aqui de Lula, incitar o crime é estimular publicamente a prática de um crime por meio de palavras, gestos, símbolos ou qualquer meio de comunicação. Já está no Código Penal, diferentemente do discurso de ódio que eles querem criminalizar, mas não está. Então aí, o Ministério Público, cadê você, Ministério Público? O presidente da República está cometendo crime em relação a um pré-candidato, que é oponente dele. Atenção, Ministério Público brasileiro. A par disso, gente, cada cena tinha uma ofensa. Cada cena tinha uma mentira. Né? Naquela imagem de estadista usando um chapéu Panamá, porque estava cobrindo, né, a sua cabeça, porque o presidente Lula, não vamos esquecer, está de câncer na pele, está sendo tratado, está usando o Panamá para mostrar uma elegância de estadista, mas a sua boca, a sua fala faz exatamente ao contrário. E ele conta histórias e traz narrações que não correspondem à verdade. Ele diz o seguinte, que os filhos de Bolsonaro são vendilhões da pátria, são traidores. E no final ele usa um tweet de Flávio e de Eduardo comemorando o que ele diz que é a tarifa. Mas ambos, se você for olhar o tweet, estavam comemorando a aplicação da Lei Magnitsky, que é uma coisa completamente diferente. Então a gente sabe que o presidente da República Brasileira é um mitomaníaco, ou seja, uma pessoa que mente, que nem sente, fala mentira como se fosse verdade. E ele, para corroborar com uma narrativa mentirosa, desumanizadora de Jair Bolsonaro, que ele segue falando que a grande tara da vida dele é Jair Bolsonaro. Ele segue falando mal de Jair Bolsonaro, chama de alguma forma de preguiçoso. Quando fala que escala 6x1, que ele está lutando para acabar, e Bolsonaro só trabalha 1 e 4, como se a semana não tivesse 7, né? Aquele problema de matemática que Lula sempre tem. Ele fala mais coisas, ele fala que Marco Rubio, veja, gente, olha que problema, gerar fricção diplomática com os Estados Unidos é a especialidade deste atual presidente do Brasil, segundo o TSE. Ele fala que Marco Rubio é anti-América Latina, é anti-Cuba e não gosta do Brasil, quando é exatamente ao contrário. Marco Rubio é filho de imigrantes cubanos e está extremamente preocupado com Cuba, porque quer reverter a ditadura que está lá desde a década de 1950 e quer dar liberdade ao seu país, né? E não gosta do Brasil, não, ao contrário, ele está preocupado com o Brasil, tanto que declarou as organizações que são criminosas e estão fazendo o terror do dia a dia do brasileiro. Aliás, o presidente Lula disse que elas fazem terror. O presidente Lula diz que elas aterrorizam, mas não aceita que sejam chamadas de terroristas. É bem interessante esse jogo de palavras dele. Chama a família Bolsonaro de petralha, fala que a família Bolsonaro é sórdida, chama os membros da família Bolsonaro de imbecis, ou seja, uma pessoa que pratica ódio.
não tem só discurso de ódio, pratica ódio. Dá para ver na forma que ele fala, dá para ver no conteúdo que ele fala, dá para ver no olhar que ele emprega, né? O tamanho do ódio que ele está ali fomentando. E fomentando a ponto de dizer que seria o caso de levar ao enforcamento, dando a senha, como Eduardo explicou muito melhor do que eu, dando a senha para um possível lobo solitário. Então, só lembrando mais uma vez, incitação ao crime é crime, Pitoli. Olha, preparem-se para ver Lula nesse modelo, bile, fígado, porque nós ainda temos uma eventual, provável prisão de Lulinha pela frente, hein? A gente não pode descartar que existe a possibilidade desse cidadão ficar ainda mais enfurecido, porque linhas de investigação estão chegando cada vez mais perto de Lulinha. Por mais que a Polícia Federal tente trocar delegado, tente dificultar, as coisas não estão nada fáceis para o filho do presidente Lula. Imagina esse homem com o filho preso. Imagine. É o que eu desejo? Sim. Desde que a justiça seja feita, sim. Imagina o que vem pela frente com relação às falas deste. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até a 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil. A voz. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.